com a tradução. Vamos a comenzar con el Então, encuentro de hoy. novamente, boa noite a todos e todas. Vamos dar início a mais um encontro para o estudo do livro A Fuga dos Monges Bom. Empezamos Nós con nuestra estamos sesión dedicando del estudio essas semanas de la fuga de los monjes para Hmong. a memória Y además do nosso vamos Yongtse a Rinpoche. hacer una oración Nós en estamos homenaje a dedicando essa Yonsin prática para Rinpoche. recebermos suas bênçãos, Dedicamos para esta dar o práctica para suporte recibir sus bendiciones. em seu Paranirvana. O Geshe Dema havia sugerido, iniciarmos inicialmente Geshe esse Denma segundo nos estudos había com o objetivo sugerido de dedicarmos a longa vida de de Yongtse empezar con Rinpoche em este função do estudio seu de este centenário. libro E agora, com en sua el passagem, nós centenario de estamos Yonsin Rinpoche, dedicando a sua dedicándoselo a memória. él. Y ahora O seguimos nosso dedicándoselo a Tenzin su Wangyal memoria. Rinpoche reforçou A su vez, novamente Tenzin hoje Wangyal o Rinpoche pedido para que, especialmente nesse nos momento, hizo a gente el se pedido conecte muito com a invocação de de que Tapiritsa. nos conectemos con la invocación Tapiritsa, a esse grande Tapiritsa. mestre da nossa linhagem, mestre Tapiritsa que es un gran sintetiza maestro de nuestra todos os tradición ensinamentos, que especialmente os sintetiza ensinamentos de Dzogchen, todas las e enseñanzas, que, en especial las enseñanzas de tal Dzogchen. como o Tenzin Wangyal Rinpoche apontou hoje, ele é a união de todos os mestres. Tapiritsa ele simboliza a união de Y todos os mestres. Tapiritsa a su vez E, simboliza de la unión acordo de com todos los Rinpoche, maestros. o Yongtse Rinpoche recitou Según a invocação Tenzin de Wangyal Tapiritsa nos Rinpoche, últimos momentos de Yonsin sua vida. Rinpoche recitó Então, la essa é uma invocación a crença que realmente é Tapiritsa muito en sus últimos momentos especial de na vida. nossa tradição. É Entonces uma es invocação que una nos plegaria conecta com os seres especial iluminados, com os que mestres nos da linhagem de conecta a los Dzogchen seres iluminados, e nos al traz linaje de Dzogchen, muitas intuições para y que nos nós trae mesmos possamos inspiración realizar a e nossa intuición como para que natureza nosotros como ela é, ou seja, como podamos Budas. realizar Né? nuestra É isso que naturaleza aponta todo o como poder ella da es, invocação de como Tapiritsa. Budas. Y es a eso a lo que Então, apunta seguindo a esta orientação dos nossos invocación, professores, vamos fazer esta invocação, siguiendo nos entonces conectando las com a indicaciones memória, de com nuestros a luz, maestros. com o Yongtse Rinpoche. Tomamos consciência do nosso Vamos corpo, a ubicarnos en una postura cómoda, una postura respiramos com de meditación, consciência, tomando conciencia de nuestro cuerpo, tomamos consciência do silêncio, tomando conciencia de nuestra respiración, tomamos consciência del silencio, da quietude, de la quietud tomamos consciência da espaçosidade, y de la espaciosidad. e descansamos, buscamos descansar nessa consciência. Y a la vez descansamos en esa conciencia. Essa semana acompanhamos o aniversário de Sua Santidade Dalai Lama Esta semana e acompañamos um dos el professores cumpleaños que del Dalai Lama ministrava um ensinamento em função desse aniversário y dizia los que maestros em que dirigían tibetano esta a palavra ceremonia meditação, tal como nós de conhecemos aqui cumpleaños no decían Ocidente, la palabra de não meditación existe. De fato, não existe. en Meditação é tibetano uma no palavra existe. ocidental. Em Meditación es una tibetano, palabra a palavra occidental. que nós traduzimos como En meditação tibetano, la palabra que poderia nosotros ser traducimos entendida como como meditación esforço, como prática, sería como mas práctica, especialmente ele deu esse familiarización primeiro significado, de o esforço. esfuerzo. Então, quando nós estamos meditando, no Entonces, sentido cuando nosotros tibetano, estamos nós meditando estamos en utilizando el essa sentido palavra que aponta tibetano, para um esforço, estamos haciendo para uma prática.
un Então, esfuerzo, quando una fazemos as práctica. diversas meditações ou as diversas práticas, nós estamos fazendo esse esforço de nos colocarmos em um caminho Es e un direcionarmos a esfuerzo mente de para colocarnos en un um camino, de objetivo, direccionar nuestra mente para uma hacia un determinada objetivo. prática. E no Dzogchen, Y en especialmente, Dzogchen, se especialmente, fala de que nós se percorremos o dice caminho da não meditação, que da não nosotros meditação. recorremos el camino de la E no eu tinha meditación. alguma dificuldade para entender o que Y es un poco significava difícil essa a não veces meditação. entender qué significa la no Mas meditación, com essa compreensão da palavra em seu original no tibetano, entendendo que pero o al que nós chamamos de comprender meditação no eh, tibetano tem a ver com esforço, el significado diferente en e o tibetano Dzogchen, portanto, seria um caminho do não esforço, que da en não Occidente, meditação, da podemos não decir que el prática, Dzogchen sería então un fica camino fácil a de gente no compreender esfuerzo, de que a no principal práctica, atividade de y la Dzogchen principal é actividad del justamente Dzogchen soltar os es esforços. justamente soltar los esfuerzos. A grande meditação de Dzogchen é La descansar, gran é meditación repousar Dzogchen no nosso estado es natural, descansar, que é o reposar estado en nuestro estado de não natural, elaboração, é o que es un estado de não estado esforço, de no é o elaboración, estado de de no deixar tudo esfuerzo, como é, a cada de momento, dejar quer todo sejam como os es, pensamentos, as en cada emoções. momento, ya sean pensamientos, Então, emociones, vamos tentar fazer isso, não praticar, y eso vamos tentar fazer es lo que isso, vamos a não intentar meditar, hacer, no nesse practicar, sentido da no palavra meditar en original no este tibetano, ou sentido. seja, vamos tentar não nos esforçar, Vamos nem a que seja por um intentar minutinho. no esforzarnos y lo probamos ahora por unos momentos. Então agora nós visualizamos Ahora Tapiritsa na vamos a nossa frente visualizar a Tapiriza como frente a um cristal nosotros branco, luminoso, como uma luz como un branca, cristal blanco luminoso, uma luz transparente. emitiendo luz blanca, transparente, E reconhecemos nessa luz, y reconhecemos em reconocemos Tapiritsa, em en sua esa forma, luz, en em Tapiriza, um jovem, en su a forma, união de todos os la mestres, forma de un joven, de todos os seres iluminados, a la unión especialmente de todos los de seres Yoni Tsin Rinpoche. iluminados, en E especial repito, em seus a momentos Yuntzin finais, Rinpoche. assim como fez em boa parte de sua vida, recitou essa invocação que nós vamos fazer agora, Y vamos ahora a recitar esa oración que él recitó que está a todo en momento nos sus últimos apontando para isso, que o momentos. nosso estado natural, nosso estado iluminado, La já plegaria está aí, nos orienta que nós temos que hacia fazer para saber esse estado que ese estado natural se ya está despertar presente en e nosotros simplesmente relaxarmos, é simplesmente y descansarmos. que solo se trata de Embora a relajarnos gente saiba que y descansar, não é fácil descansar, né? y al mismo tiempo sabemos que Estamos no nos resulta condicionados tan ao fácil, esforço. Então nós ya que pedimos ajudas dos estamos mestres condicionados para para que a gente possa esforzarnos. nos reconhecer nesse estado Pedimos ayuda de a los tranquilidade, maestros de paz, de que nos descanso. inspiren
a lograr este A estado de invocação paz diz assim: y tranquilidad. Emarro, que maravilhoso! Emajo, qué És a maravilloso. emanação Tú eres la conhecida por emanación Tuzampo. del corazón de Seu Puntu corpo aparece Sampo. como um cristal Tu branco, cuerpo aparece luminoso, como un cristal claro, sem blanco y impurezas, luminoso, limpio y sin irradiando luz nas impurezas, 10 direções. irradiando luz en las 10 Estás nu, direcciones. sem Estás ornamentos, desnudo, sin ornamentos, significando a essência mais significando la profunda esencia do más estado interna, el primordial, estado primordial, dotado com dupla dotado con la doble sabedoria do sabiduría vazio e del dos vacío y meios los hábiles, medios com hábiles. compaixão, Con compasión contemplas os contemplas el benefícios dos beneficio de los seres, seres. Encarnas el encarnas o Dzogchen, Dzogchen la gran como perfección, perfeição suprema suprema entre os entre las ensinamentos, enseñanzas, a essência da la esencia de la consciência dos seres conciencia realizados, despierta de los seres o caminho realizados, da la realização, cima del camino de la o coração dos realización, tantras, el corazón de los os tantras, essenciais de e as las instruções escrituras secretas. esenciales y las Tu, instrucciones secretas. Tapirica, indicas o Señalas estado el natural, estado natural, a base que auto-liberta de la ilusão, base autoclarificada de samsara, engaño que es da samsara liberação, y de la nirvana, liberación que es e nirvana, também así dos como de defeitos e los defectos y las virtudes virtudes de de los sonidos, sonidos, las luzes e luces y los raios, rayos, tendo habiendo dissipado disuelto completamente por a escuridão completo la das mentes oscuridad de dos las mentes seres, de los seres, permite-nos nos experienciar a permites base como experimentar vazia la e sem base como raiz, vacía y sin e raíz, y simultaneamente realizar simultáneamente todos os realizar todos los estágios do estadios del caminho. camino. Las Experiências experiencias e y la realizações realización tornam-se se vuelven manifestas e manifiestas, samsara y e samsara y el nirvana nirvana se liberan en la libertam-se em propia nossa mente mente natural. natural. En esta vastedad Nessa vastidão, se dispõe-se manifiestan das las tres três dimensiones dimensões que son que el são o fruto. fruto. Con Com devoción devoção singular focada, te rezo a ti, rezamos a ti, Tapiritza, Tapiritza, protetor dos protector de seres. los seres. Concede-nos Concédeme las concede-nos bendiciones as de bênçãos otorgarme de la proferires investidura a mí y a o otros seres, coordenamento sobre que los nós e os obstáculos outros seres. externos, Próximos, internos y obstáculos secretos externos, internos e secretos sean serem pacificados desligados e possam y que el error de efetuar o aferrarse a êxito uno que mismo, é de que es la nós ser ignorancia, sea liberto. liberado, Tendo habiendo reconhecido a reconocido la propia autoconsciência, conciencia possam a despierta, visão e que la visión y la conduta conducta ser sean plenamente plenamente realizados. realizadas. Por A favor, ti, Tapiritza, nobre protetor otórgame dos en este seres, preciso instante el gran rogamos, significado possam más todos os allá del seis reinos intelecto, e possam de la todos os base seres dos primordial, seis reinos vacía y serem sin protegidos reír. pela tua A ti, compaixão. Tapiritza, noble Nossa, protector de los a seres, te nossa ruego mente ser que los seres de liberta. los 6 reinos sean protegidos por tu compasión y que mi mente sea liberada. Então, inspirados por essas bênçãos, vamos Inspirado dar por estas seguimento bendiciones, ao estudo vamos do a dar livro. seguimiento al estudio del libro. Eu estou meio resfriado essa semana, então Comenta peço Tiago que aí está un poco eh, resfriado uma paciência, y pide un poquito de porque talvez a paciencia. gente não consiga ir muito longe hoje, tá? Poupar um pouquinho a voz, depois nós teremos ainda a prática com o Geshe-dema. Vou compartilhar o texto. Vamos a compartir el texto en portugués en la pantalla. Então, nós temos acompanhado o ápice do que En la semana foi pasada este segundo avanço da China estábamos en el tema del sobre o Tibete segundo durante a avance de la história da invasión china Revolução Comunista, né? Então, hacia inicialmente nós Tíbet. tivemos um processo que parecia um pouco menos violento, e nesse Al segundo momento, em principio hubo 1959, una invasión nós temos acompanhado no tan violenta, pero en el segundo momento sí fue processo bem mais incisivo de más incisiva conquista do Tibete el pelo intento de governo conquista de central Tíbet. da China. Nós já temos ponderado desde o início desse estudo que, e os próprios autores nos mostraram isso, né, que o Tibete está no Sansara. Né? El Tíbet, O como Tibete todos los países, não é está en um samsara, reino fora do Sansara. no es un Então reino fuera del havia e samsara. segue havendo muitas contradições Por lo tanto, no Tibete. A tiene gente y viu aqui no tuvo livro muchas as contradicciones, servidões, né, os processos de servilismo, as desigualdades profundas, as había injustiças mesmo que injusticias, estruturavam desigualdades en su o Tibete. sociedad,
nesse aspecto político dos lamas, né? E do lamaísmo, melhor dizendo, né? E que, embora é, a China tenha, inegavelmente, Y trazido bueno, benefícios em relação eh, a en algún sentido, desenvolvimento, a própria China pudo liberdade dentro haber desse traído sistema, o que a gente está vendo agora algunas nesse mejoras momento é que a los problemas é, originales nada tibetanos, disso justifica a violência, a pero perseguição que a está la vez ocorrendo nada de lá. eso justifica Então, não há la santo persecución y las acciones de violencia. em nenhum lado, né? O que nós estamos vendo agora, especialmente, é um povo que está buscando se defender, que é o povo tibetano. En este momento de la lectura Então, vemos nós al temos a pueblo tendência, tibetano inclusive enquanto praticantes budistas, monges, intentando nós temos o protegerse. compromisso de auxiliar os seres, nos voltarmos com compaixão Nosotros para como todos os seres, practicantes queremos quer beneficiar a seja o todos los lado que eles seres, estiverem, sea mas de la ideología o del inicialmente lado que estuvieran, comprometidos com aqueles que mais sofrem, que estão sofrendo y a la mais, vez né? comprometidos E con los aqui que neste más contexto, sufren. quem está sofrendo mais são os tibetanos. Eles estão tendo Y suas en terras, suas este momento de la culturas, lectura son los suas tibetanos vidas los que están sufriendo colocadas en su vida, en em risco, su mesmo cultura, sendo mortos, por eh, conta dessa quedando en grave violência riesgo da China. a Então, causa de é só esa essa violencia ponderação que eu que queria venía fazer, né? desde el lado de China. Reforçar, até porque essa semana, não sei se vocês acompanharam, a gente teve um, En uma, esta semana, no sé si uma ustedes questão que lo está vieron, diretamente ligada com isso que nós estamos estudando, com esse eh, contexto histórico que nós estamos estudando, que foi a hay definição algo por que Sua Santidade sucedió Dalai y Lama que fue de una que definición del Dalai ele Lama. sim terá Él dijo um renascimento. que sí tendrá Então, un é, renacimiento, Sua Santidade Dalai Lama é o renascimento de que Avalokiteshvara, né, de él Shenmisi, es do un Buda da renacimiento a Compaixão, su vez na de tradição Avalokiteshvara, Chenrezig, budista que advém de Buda Shakyamuni, né? el Buda de la E que compasión. nós, Bompos, reconhecemos efetivamente Nosotros como, como como Bonpos lo verdadeiro. reconocemos Então, os Dalai como Lamas, eles vêm verdadero dessa linhagem de renascimento, desse y Bodhisattva, los Dalai Lamas vienen Chenrezig, de esa linaje de mas renacimientos de o Dalai Chenrezig. Lama havia dito alguns anos atrás, Y unos años atrás, reiteradamente, el Dalai Lama que talvez había dicho ele que tal vez não renascesse mais, que essa ya no hubiera seria o último renacimientos renascimento y que quizás este habría de sido um Dalai Lama. el último renacimiento de un Dalai Todas Lama. as questões que, inclusive, nós estamos estudando aqui com Pero essas mudanças con todos los temas que van históricas que estão sucediendo ocorrendo. y incluso parte de lo que estamos Então estudiando havia aquí, essa dúvida sobre se teria um renascimento do Dalai quedaba un Lama, poco la duda. em primeiro lugar. Em segundo lugar, se é, houvesse quem reconheceria esse Y también renascimento, porque se historicamente no estaba la Tibete, cuestión de ver quién quem reconocería reconhece o Dalai Lama é uma figura chamada Pachen Lama. el renacimiento, que E o tradicionalmente es Pachen el Lama, denominado nesse Panchen contexto que Lama. nós vamos estudar, inclusive aqui no livro, isso vai aparecer, é, Esto también lo vamos a estudiar en la foi lectura del libro. sequestrado, ainda menino, isso é um Y fato el Panchen histórico, pelo Lama, governo cuando era un chinês, niño, fue e o governo secuestrado chinês siendo niño reivindica para ele, inclusive com por los fatos chinos. supostamente históricos, de que é o governo central de lá que tem a legitimidade para definir o Dalai Lama, Entonces, especialmente porque agora eles ellos estão dicen, com a los chinos, tutela do que Pachen Lama. tiene la potestad, digamos, Evidentemente, essa é de uma tutela reconocer ilegítima. quién es el Dalai O Lama. Pachen Lama, não sabemos se está vivo, No se sabe, en foi realidad, sequestrado, né? É um sequestro, que não cómo há está, si justificativa está para isso. el Panchen Lama, no E hay então, durante noticias décadas que ficou podamos essa saber. questão: haverá um novo Dalai Lama? Y Se durante sim, como décadas será quedó reconhecido? ese cuestionamiento de Uma si vez que não habrá tem un nuevo Pachen Dalai Lama, Lama o no. uma vez que tem toda essa questão do exílio. Então, uma possibilidade seria não ter renascimento. Mas agora, essa semana, Entonces, semana esta semana, passada, às vésperas de seu al cumplir 90º los aniversário, Sua 90 Santidade años, Dalai Lama su disse que santidad el Dalai sim, Lama que terá dijo que sí, um renascimento. que habrá un renacimiento. E indicou E uma indicó fundação, uma fundação que una fundación o apoia no governo do exílio,
que lo eh, apoya en su gobierno para en el exilio en fazer India, essa identificação do para que próximo sea Dalai esa Lama quando ele fundación fizer la a sua que passagem, né? Quando ele fizer a sua realice el paranirvana. reconocimiento una vez que el Dalai Então, Lama é um ponto esté en su importante para a paranirvana. gente entender porque Eso é a es história una, acontecendo. Tudo isso que nós estamos estudando lá es nos un anos momento 50 de la historia misma reverbera sucediendo, diretamente nesse fato que surgiu agora essa porque semana com cambia mucho la a perspectiva notícia de que o Dalai Lama terá um renascimento e de que a sua fundação será de responsável toda la por historia identificá-lo. del Tíbet. Evidentemente, a China já disse que não vai reconhecer, China então dice que no va a a gente pode reconocer ter aí a esta fundación algum en el conflito. reconocimiento del Dalai Lama, Vamos rezar entonces para que não, puede né? ser que A hubiese nossa un conflicto. aspiração é Vamos sempre pela paz, não é verdade? A gente sempre reza a pela paz, a pedir, gente sempre a aspira pela paz, aspirar que sea mas a gente sabe que o Sansara pacífica está esta aí, com suas situación, pero contradições, com seus movimentos, com suas idas e el vindas, samsara está con sus idas y e a gente vueltas tem que como estar siempre atento y a tenemos que esses estar movimentos sansáricos também, a esses con mucha movimentos atención políticos. ante esos movimientos Então, samsáricos políticos. vamos primeiro seguir aí rezando para que Sua Santidade Vamos Dalai ahora Lama também tenha vida longa, que ele también chegue aos pidiendo 100 anos como o Yongtse que Rinpoche, el que ele Dalai passe Lama dos 100 pueda anos llegar a los 100 e años que esse o más problema do renascimento só surja y bem que mais ese tarde, tema de mas renacimiento surja bastante más ele já adelante. fez esse anúncio porque ele tem consciência também da impermanência, tem consciência de Y a sua la vez él idade hizo este anuncio porque, bueno, e, tiene e é bom conciencia de se su edad preparar, né? y es Então bueno é a estar história preparados. acontecendo, só queria fazer esse parêntese. Es la historia sucediendo y eso queríamos Vamos aclarar voltar antes para de seguir o con la livro. lectura. É, Vamos a ver por dónde estábamos. nós terminamos na semana passada, nesta parte aqui, em que Ahí está. segue, a gente tem a informação de que o Dalai Lama fugiu. Né? Ele fugiu para preservar, inclusive, os Estábamos viendo tibetanos, que a grande el massa Dalai Lama de apoiadores que estava escapó. pronto para entrar em uma guerra. eh, Seria en- uma guerra facilmente Estábamos perdida, leyendo porque não eso, tinha que estrutura, ya el Dalai Lama estaba listo contra os soldados para chineses. irse Então essa fuga foi para de Tíbet. também para poupar esse banho de sangue. Y una de las causas E a fue gente para tá evitar vendo o un começo dessa enfrentamiento fuga, entre então, los do Dalai tibetanos Lama. de la resistencia y el ejército chino. No dia seguinte, Al día os siguiente, planos de fuga 17 de de Pala, marzo, Pala era los aquele planes assistente do Dalai de Lama fuga de que Pala, organizou esse plano, el asistente del foram Dalai Lama, colocados em se ação. pusieron en A marcha. mãe e o irmão mais La novo madre do y Dalai hermano Lama menor del deixaram o Dalai palácio Lama primeiro, fueron los ambos primeros en abandonar disfarçados el de palacio, servos do ambos exército disfrazados masculino. de sirvientes Um masculinos. grupo de altos funcionários do Un grupo de governo que importantes acompanhavam o Dalai funcionarios del Lama gobierno que escapou na parte acompañaban al Dalai traseira de Lama um caminhão coberto escaparon en la parte trasera de un com camión lona. cubierto con una Por lona. fim, o Dalai Lama, seu Luego, el camarim, Dalai Lama, o su comandante de chambelán, sua el guarda comandante de pessoal su e guardia o personal general y un Tapatente monje de alto saíram rango por uma salieron por estrada una entrada lateral entre os lateral muros que en los muros que cercavam o rodeaban el Norbulunga. Norbulingka. O Dalai El Lama Dalai Lama estava estaba disfrazado de disfarçado como soldado y soldado e llevaba un carregava um fusil, rifle com seus con las óculos gafas, guardados no bolso. las gafas metidas en su Enquanto bolsillo. saíam, Mientras salían, un fuerte viento um vento forte levantou uma levantó tempestade una de tormenta de poeira que os polvo que los envolveu envolvió enquanto mientras se cruzavam a abrían fronteira paso dos muros, entre la multitud reduzindo a fuera de los visibilidade a muros, poucos metros e acortando el campo de dificultando que visión unos alguém pocos metros y identificasse o Dalai dificultando que Lama alguien pudiera identificar al Dalai Lama enquanto o grupo seguia mientras rumo el ao rio grupo se Yassa. dirigía hacia el río Eles se Lhasa. reuniram ao restante do Se grupo na reunieron con el margem e resto de su cruzaram o rio grupo em en el botes río circulares, y cruzaron chamados coracles. en un Do bote outro lado, del foram otro lado. recebidos por um grupo de Fueron recibidos cavalaria por un grupo rebelde de que os caballería guiaria até a rebelde fronteira com a que los Índia. guiaría hasta la frontera india. No dia seguinte, Al día Lhasa siguiente, estava Lhasa preparada estaba para a preparada guerra. para la guerra. Homens armados Hombres com con rifles fusiles se ocupaban posicionaram puestos de como francotiradores francoatiradores en e balcones y salto-mortaletas. tejados. Garotas Se carregavam veían facas muchachas con cuchillos de de carnicero, açougueiro, velhos portavam ancianos con bastões palos afiados, afilados, crianças niños com con pedras piedras e y monges monjes estavam munidos con de cócteles coquetéis Molotov Molotov e armas y de armas fogo. de fuego. Las As ruas calles estavam estaban cheias de llenas de pessoas gente que armadas a portaban fugirem armas da o cidade com seus transportaba sus pertences. pertenencias mientras subía de la Outros ciudad. vagavam e bebiam shank, Otros se uma movían de un bebida lado a alcoólica otro y fermentada veían chang, localmente. una bebida Jovens alcohólica elaborada espalhavam fezes localmente. sobre Los cartazes jóvenes de Mao Tse Tung que pintaron colocavam pela carteles de Mao cidade. Zedong
Novos estaban cartazes pegados apareceram nos muros de por la Lhasa, ciudad zombando dos en contra de Mao chineses. Zedong. Aparecieron Chineses carteles en voltam las para a paredes de China. toda O Lhasa que Tibete se pertence burlaban ao de los Tibete. chinos. Vamos Los chinos exterminar o regresan a país. China, el Tíbet pertenece a Tíbet, O irmão de aniquilaremos a los Sampa, chinos. Soko, estava Eso com um decían los exército carteles. improvisado de tibetanos rebeldes em Soko, el 19 de hermano de março, Santen, estaba aguardando con um el ataque ejército de chinês nos arredores tibetanos de Norbulinka. el 19 de Ele marzo, sabia que havia esperando un chances de não asalto chino sobreviver a um fuera de confronto com as Norbulinka. tropas chinesas. Sabía que existía la Decidiu posibilidad de visitar que o no irmão no sobreviviera monastério de a un enfrentamiento con las Drepung tropas para chinas. se despedir e só Decidió depois visitar a su retornar hermano às en el trincheiras. monasterio de Drepung para A decisão despedirse provavelmente y salvou luego sua vida, regresar a las trincheras al día levando siguiente. apenas uma La baioneta decisión e dirigiu probablemente seu le salvó la grupo. vida. Llevando solo Sangye una Tenzin bayoneta, e se dirigió a Santen Drepung. Karmai, Sangye os Tenzin y outros Santen monges, os Karmai outros dois monges que nós recibieron a estamos Soko acompanhando, o con una receberam taza com de uma té xícara de y chá e conversaron conversaram até hasta quase casi la meia-noite. medianoche. Con Com ellos eles estava estaba Kedup, Kedup, sobrinho de el 15 sobrino anos de 15 de años de Sangye, Sangye, deixado sob seus que cuidados había sido confiado a pelo su cunhado cuidado rebelde. por el cuñado rebelde de Sangye, o Sangye. sobrinho e os dois Sangye, irmãos su conversaram até sobrino o y los final do dos hermanos processo e iam dormir. conversaron mientras Por tomaban el volta das té 4 da hasta que manhã se de 20 fueron a de dormir. março, foram acordados pelo som de Cerca de las explosões 4 e de la gritos. mañana los despertó Soko e sonido de Kedup explosiones y juntaram-se aos dois disparos. monges e correram para o telhado do Soko y Kedup dormitório de se 6 unieron a los andares, dos de onde monjes podiam ver a mientras cidade. corrían O hacia el techo confronto del entre a dormitorio de população 6 rebelde e as pisos, tropas de donde chinesas veían la ciudad. havia começado. Había comenzado Um el tiroteio combate entre entre la tropas población chinesas e rebelde y las campas tropas que chinas. guardavam uma balsa deu início à Batalha Un de Lhasa. intercambio de disparos Ambos entre tropas lados chinas y temiam o campas ataque do outro, mas os que custodiaban un tibetanos cruce de ferry estavam desencadenó mal e la batalla en majoritariamente Lhasa. desorganizados e Ambos não tinham bandos temían planos una para atacar ofensiva os del otro, chineses. pero los Os tibetanos estaban en chineses gran incluíam parte apenas de desorganizados y no regimentos com tenían força planes de atacar a los reduzida, chinos. provavelmente não mais do que Los chinos solo 2.500 contaban con soldados. dos regimientos con pocos efectivos, probablemente Temiam ser 2.500 surpreendidos. soldados, y temían Às ser superados. 3h40, A las tiros 3:40 disparados da m balsa se oían disparos entre el ferry en toda Lhasa por toda Lhasa. contra el Uma ferry. companhia Una chinesa que compañía havia china recebido ordens de que tomar o había recibido controle da órdenes de tomar balsa el control del informou ferry, por comunicó rádio por radio que os que campas haviam campas atirado les neles e habían que disparado responderam ao y que ellos fogo. habían devuelto el Minutos fuego. depois, o quartel-general En cuestión de chinês minutos, el recebeu cuartel relatos de que chino os recibió tibetanos informes estavam de que los atacando tibetanos escritórios estaban fortificados na atacando cidade. oficinas atrincheradas en la Acreditando que ciudad. um ataque em larga escala Creyendo estava que se a estaba caminho, gestando un o ataque a gran general Tan escala, el decidiu general Tan assumir a decidió pasar a la ofensiva. ofensiva. Os Los tibetanos eram tibetanos guerreiros eran temíveis combatientes temibles individualmente, individualmente, mas ele pero estava estaba certo seguro de de que que estavam estaban demasiado desorganizados demais para desorganizados resistir a para hacer ataques frente a los ataques coordenados coordinados de de soldados soldados experientes experimentados e bem y bien armados. armados. À medida Mientras que Lhasa se Lhasa sumía en la mergulhava na violencia, violência, do desde el alto do tejado del monastério, monasterio, Santen Santen y Sangye Sangye no podia podían ver flertar más com que ver destellos pouco de além dos luz que clarões da acompañaban madrugada al e sonido subconstante constante de dos los tiros da disparos en la escuridão da oscuridad de la madrugada. madrugada. Quando a luz Cuando la luz alaranjada do naranja del amanhecer amanecer começou a se se deslizó por espalhar el pelo valle, vale, eles finalmente finalmente pudieron puderam distinguir el distinguir a humo que se fumaça subindo elevaba das hacia el cielo cercadas desde el sul de cielo sur Norbulinka, de a cerca de Norbulinka, 5 quilômetros a dali, unos 5 próximo ao kilómetros de rio Lhasa. distancia, O cerca ar del río fresco e Lhasa. transparente, El combinado com aire a fresco y altitude de transparente y la Drepung, altura de oferecia uma Drepung visão nítida da ofrecían una capital visión tibetana. nítida de la capital Apesar da tibetana. visibilidade, a distância A ocultava pesar os de la detalhes claridad de mais la vista, la cruéis. distancia A, ocultaba los a detalles fumaça que ascendía de espeluznantes. Norbulinka era El humo que se evidência de um elevaba de bombardamento Norbulinka evidenciaba un devastador de artilharia bombardeo de que artillería devastador massacrou os que voluntários nas masacró a suas los trincheiras voluntarios en sus precárias. trincheras Uma inadecuadas. carga da cavalaria Una carga de la campa caballería conseguiu campa repelir um ataque rechazó chinês, el mas o asalto chino, bombardeio pero el incessante bombardeo deixou os corpos incesante empilhados. dejó Nas cuerpos ruas da amontonados. cidade En la havia ciudad, las calles carcaças de estaban animais llenas de pedaçados. cadáveres de Um animales. menino foi Un niño baleado na recibió un cabeça disparo enquanto urinava contra um mientras muro. As ruas orinaba estavam contra una tomadas pared. por pessoas Las correndo calles e estaban gritando. llenas de gente corriendo y Antes de a gritando. artilharia chinesa destruir o Antes de que la Norbulinka, artillería china Tashi, bombardeara cansado da Norbulinka, inação e do Tashi, caos, cansado de la havia inacción y el retornado ao caos que monastério de reinaban Cera. allí, Dos regresó al terrenos de monasterio de Cera, Sera, a cerca de desde 5 los terrenos quilômetros de ao norte Sera de a unos Lhasa, 5 na kilómetros al base da norte de montanha Lhasa, Pushok, en la base de la ele e montaña outros Bushok. Dob Él Dogs y otros Dog podiam Dogs ver nuvens de podían ver poeira e nubes de fumaça polvo subindo y humo que se elevaban das de las explosões de explosiones en Norbulinka. Norbulinka. Nove Mientras homens morreram observaban, tres na semana proyectiles passada são cayeron monges que abdicaram de seus votos de não cerca violência en rápida e assumiram sucesión, as armas à luta. sacudiendo el Enquanto suelo observavam, y três bañando el rebeldes monasterio caíram con nas polvo y proximidades da piedras. rápida
da sucessão, sacudindo o Los chão e Dop-Dops cobrindo o monastério com se pedras lanzaron a las coloridas. zanjas y Os barrancos Dop-Dops cercanos. se jogaram em valas No e cayeron rachaduras más próximas. proyectiles, pero el Nenhum outro bombardeo projétil caiu solo nas regiões avivó do la ira de bombardeio, los apenas monjes aumentou a guerreros. raiva dos monges guerreiros. Mientras discutían un plan de Enquanto acción, discutiam o que uno de los fazer, os monjes monges comenzó a começou a organizar organizar
una para fuerza lançar uma para ir al carga e Potala Potala a buscará buscar armas derrotar de su sua armería. adversário. Que Ele levante la enviou mano uma quien mão quiere todos venir enviariam, conmigo, disse dijo. ele. Tashi Tashi foi um dos era cerca uno de de los 400 monges, aproximadamente uma 400 campanha monjes, en su enquanto mayoría rumavam ao Dobdos, que Potala. partieron hacia el Potala. Para chegar ao Para Potala, llegar al os Potala, monges los teriam que monjes passar tuvieron que pelos pasar por quartéis el de cuartel de Trapchi, um Trapchi, acampamento un chinês campamento fortificado. chino fortificado. Quando se Cuando se aproximaram, as acercaban tropas chinesas al abriram cuartel, las fogo, tropas chinas se forçando os abrieron monges a se abrirem fuego, sobre as obligando a los tropas monjes a aliadas que passavam nas refugiarse en redondezas. las orillas Protegidos de pela un vegetação ribeirinha, arroyo que corría. seguiram pelo leito do riacho até Protegidos ultrapassar de la um vista por sus posto orillas, militar próximo à siguieron montanha. el lecho del río, Os pasando otro puesto chineses militar atiravam cerca de a esmo Potala. ao notarem Los chinos movimentos, mas os dispararon monges contra mantiveram los se ocasionales protegidos e destellos evitaram de baixas. movimiento, pero Os los monjes se disparos chamaram a mantuvieron a atenção cubierto. de um El tiroteo destacamento do exército atrajo tibetano la estacionado atención de em un Potala, que descatamiento começou a revidar contra del chineses ejército tibetano distraídos e permitindo que os estacionado en el monges Potala, continuassem. que comenzó a disparar contra los chinos, Enquanto esperava distrayéndolos por uma de brecha, los dois monjes que carros de soldados yacían chineses caídos dos en el quartéis lecho de del río, Trapchi atacaram esperando una Potala. Um oportunidad tiro para avanzar. certeiro do exército tibetano atingiu os Mientras dois carros que explodiu em yacían chamas. allí Os tres outros dois vehículos recuaram. blindados chinos Nesse del meio cuartel tempo, os monges Trapchi atacaron pacificavam aquele Potala. bosque de choupos que os protegiam enquanto se Un aproximavam do proyectil de acampamento mortero del derrotado. ejército tibetano Os alcanzó uno de los soldados vehículos tibetanos que blindados que explotó aguardavam en no portão llamas. permitiram Los a otros entrada dos dos vehículos monges e os se alejaron direcionaram até o corriendo. arsenal, Mientras localizado no tanto, sul, los no monjes se lado sul de arrastraron Potala, hasta un bosque Mago de álamos que Shastra los e protegió Raymond Douglas, mientras da se artilharia dirigían chinesa. a la Os puerta norte del soldados Potala. Los avisaram soldados a Raymond tibetanos que que a máxima era custodiaban la puerta les temeridade, permitieron e entrar os y les monges então indicaron fugiram cómo por llegar a la terra. armería, Todos que se refugiados. encontraba en el lado sur del Potala, Para expuesta a y al alçada do alcance arsenal, de os una monges correram por uma posición larga china. Los escadaria de soldados pedra sobre um advirtieron a los caminho, monjes que sería atravessaram um una pátio temeridad ir e allí. entraram pela porta do Uno de los arsenal. monjes pidió Ele ficava em voluntarios. Todos em los uma torre monjes de pedra levantaron branca la que mano. oferecia abrigo parcial contra os chineses. Assim que Para eles llegar a la levantaram armería, altos, los Jesus monjes começaram a bajaron disparar corriendo por una bombardeiros e amplia y resbaladiza metralhadoras. escalera de piedra. Apesar disso, Atravesaron la os puerta, monges chegaram a cruzaron ser el patio ferimentos e arrombaram a porta do y arsenal. llegaron hasta la armería que Tiveram se centenas de encontraba en una rifles torre e de piedra escudos e blanca as que balas ofrecía un ficaram refugio armazenadas parcial até as áreas de la vista protegidas de de los Potala. chinos. Los monjes As corrieron munições hacia la estavam armería. armazenadas em outro local, ao Llegaron lado ilesos y luego oposto ao forzaron depósito de la puerta de armas. la armería. Los Os monjes monges rodaram tomaron a linha ao longo da varios escada cientos do de pátio, rifles passando y caixas de esquivaron las balas munição de chinas alto para volume enquanto llevar balas uniam e las armas morteiros explodiam. de Vários homens vuelta ficaram a las feridos zonas protegidas del Potala. e uma bala matou um garoto de Lhasa que insistira em acompanhar os monges. A artilharia chinesa choveu sobre o sagrado Los Potala, proyectiles de coração artillería simbólico china do cayeron Tibete, sobre el sagrado matando e Potala, ferindo muitas el mulheres e corazón crianças que simbólico haviam del sido Tíbet, levadas para matando e lá hiriendo a pelos muchas de las extremistas. mujeres y niños enviados O allí palácio para estava su cheio de seguridad. crianças gritando El e suas palacio mães estaba lleno de histéricas e niños y madres monges que tentavam gritaban, y confortá-las. los monjes Havia intentaban pouca cerveja. consolarlos, pero no Não havia pudieron hacer suprimentos mucho. médicos nem No comida ou había água. suministros O médicos, bombardeio cessava de alimentos ni vez em agua. quando, De vez en cuando apenas el para anunciar os bombardeo se valores das detenía lo milícias e suficiente exigir para sua permitir que rendição. los altavoces O ataque hicieran focava sonar a longe todo do volumen las lado dos exigencias de soldados que tinham rendición. visão das El posições bombardeo se inimigas. centró en A una torre torre foi ocupada reduzida a um monte de por escombros. soldados tibetanos O que monastério dominaban el lugar. Trungnik, ao lado de Potala, pegou fogo. Tashi via monges sendo baleados El enquanto fugiam do monasterio de incêndio. Qinglin junto al Potala Ao fim ardió en da llamas. tarde, ele Tashi pôde pudo ver ver cómo projéteis disparaban a los atingindo monjes também o mientras subían monastério del de Cera. fuego. A última Os hora de la tarde monges vio cómo caían atiravam proyectiles de sobre el Potala monasterio contra de qualquer Cera. chinês que avistassem, mas Los sempre monjes de contra Cera homens. disparaban desde el Quando Potala contra seu cualquier líder chino que chinês se veían. aproximava, A Tashi medida que la abandonou lucha se cada quarteirão calmaba de y se Potala, acercaba a la subiu oscuridad, escadas de Tashi deambuló madeira, por las mil salas corredores del Gran escuros Potala. estreitos que levavam a Subió salas escaleras, maravilhosas e recorrió pequenas pasillos salas. estrechos, Viu hasta llegar a santuários salas dedicados cavernosas y a Dalai pequeñas Lamas anteriores. habitaciones. Vio Então santuarios ficou dedicados a impressionado antiguos com um Dalai espaço Lama semelhante a uma y catedral se que quedó abrigava o boquiabierto ante colossal el relicário espacio oral de aspecto do catedralicio décima que terceiro albergaba Dalai el Lama. colosal santuario Ele se dorado del escorou ao XIII Dalai com Lama, velas de ouros el empoeiradas predecesor de del rosas actual de poseedor mármore del vermelho, título. coroas e outros Cuencos de oro, objetos de valor joyas, lámparas de incalculável mantequilla, coronas yaciam sem y otros vigilância. objetos de valor incalculable estaban desatendidos. Tashi Tashi não viu nunca nenhum vio oficial a do un solo Potala em suas funcionario del Potala andanças. en sus andanzas. Tashi e os outros Dobdobs estavam com Tashi y sede e los otros fome, mas a doctores única comida e tenían água hambre y disponíveis sed, eram pero oferendas la sagradas, única agua y no comida entanto eran las consideradas ofrendas
ofrendas, y por tanto eso era trabalhavam no tabú. desejo para manter Miraban a con nostalgia la devoção e as mantequilla, el primeiras zampa y los imagens cuencos de expostas nos agua altares. colocados en los Por fim, altares. decidiram que Luego seriam decidieron perdoados, que serían pois perdonados estavam si los consumían, lutando pelo porque Dalai Lama estaban luchando e por el com Dalai boas Lama. oferendas.
Así que devoraron las Ao ofrendas. anoitecer, os Al monges retornaram anochecer, ao Cera los monjes novamente, volvieron a utilizando o rio do Cera, riacho como abrigo. Tropas utilizando de chinesas nuevo el lecho soldaram del as río ruínas como dos refugio. holofotes e Los capturaram chinos exploraron um en la grupo de oscuridad con monges em um feixe de reflectores luz. y Abriram captaron a un grupo fogo. de monjes Um en monge un haz de foi luz. morto e vários ficaram Abrieron fuego, feridos. un monje Os murió y otros feridos foram resultaron levados até heridos. Cera. O Los heridos bombardeio fueron continuou llevados de forma a intermitente Cera. durante toda a noite. A Continuó el cada bombardeo explosão, toda la os noche. cães do Después de cada monastério explosión, uivavam e os los perros cavalos del nos monasterio estábulos aullaban y los relinchavam e batiam os caballos del cascos de establo pedra. relinchaban y pateaban asustados. Exausto, Tashi Muy adormeceu. cansado, Tashi se quedó Foi dormido. despertado algumas Unas horas horas más tarde depois e lo informado de despertaron que y le havia sido dijeron que lo habían escolhido elegido para para escoltar o escoltar jovem Sharpa al Lama, joven Sharpa a Lama, figura la mais figura más importante do importante del monastério de monasterio de Cera, Cera, numa en un tentativa de intento de seguir o seguir al Dalai Dalai Lama Lama com a hasta Índia. la India. Tashi y Tashi toda e la a escolta, con comitiva, com excepción exceção de de Sharpa Sharpa Lama Lama y otros dos e de lamas, dois outros lamas, cambiaron sus túnicas trocaram por chubas y suas rifles. vestes por Se pelas e marcharon viraram cuando rifles. todavía estaba oscuro. Partiram Una fila de ainda na mulas de escuridão, carga y caballos com uma que fileira de serpenteaban por un mulas e sendero cavalos de secundario carga para evitar seguindo a por los uma trilha chinos y llegar a alternativa un lugar seguro para evitar fuera os de Tíbet. chineses e alcançar a Tashi segurança nunca fora do Tibete. volvería a Lhasa. Tashi jamais retornaria a Lhasa. Na semana que vem vamos dar continuidade então ao capítulo 10, Vamos a llegar a hasta acá fuga. hoy y la Então semana que aí viene vamos a a continuar fuga con el capítulo dos monges 10, bons, que acá que estão aí no mesmo está contexto titulado como Vuelo da y fuga en portugués sería más La que Fuga. inicia com a saída do Dalai Lama. Vamos parar por aqui hoje, Entonces vamos a detenernos por aquí dedicando y os vamos a benefícios de dedicar nossa prática, a nossa intenção de aprender um el pouco mais mérito, sobre essa los história, beneficios de esta a práctica, intenção de nos conectarmos esta mais com intención esta de conocer tradição, más esta a historia, de intenção adentrarnos en de el conocimiento de la valorizarmos tradición a y preciosidade desses valorar ensinamentos que la não preciosidad de somente estas nesse momento enseñanzas recente da história, mas em tantos outros momentos que no estiveram solamente ahora, sino prestes a en desaparecer una por larga diversos historia, motivos, mas tuvieron os ensinamentos varias veces resistiram, el os peligro de mestres desaparecer resistiram e hoje y nós sin podemos embargo se beber um pudieron pouco dessa salvar uma y nosotros fonte podemos beber de esa preciosa. fuente Então preciosa de é muito enseñanzas. mérito, pelo Es menos mucho mérito intencionar aprender um pouco mais, se conectar um pouco eh, mais com essa sabedoria, e é por isso que a querer gente dedica então conectarse con esta os sabiduría. benefícios da nossa prática, de nossa intenção para todos os seres. Entonces dedicamos el beneficio de esta práctica a el bienestar de todos los seres. Obrigado, pessoal. Não sei se alguém tem alguma questão, algum Bueno, muchas gracias a todos por la comentário. compañía y por supuesto si alguien tiene un comentario o alguna pregunta, lo puede Eu manifestar acho que é isso por hoje. hablando o con el Daqui a chat. pouquinho temos Geshe-demos, Ahora en né? un ratito, a las 8, E tenemos a gente para por aqui porque un realmente encuentro con tá um Geshe-Dema y pouquinho seguimos con algunas oraciones. o resfriado, tá bom? Até já. Así que Gratidão, obrigado. Até agora, gracias Tiago, obrigada. Gratidão, obrigado. y en un ratito Até já. continuamos con Geshe-Dema.